sei de nada, só sei que não importa o Deus. Xandão Sulava geral, salve salve leitores e não leitores de mangá, estão preparados pro Ragnarok? Eu sei que não, pois só os homens e mulheres corajosos e corajosas estão pronto, mas então bora analisar essa pequena grande obra-prima que se chama Shumatsu no Valkyrie. A capa do mangá já começa nos mostrando dois machos alfas de verdades se encarando, já percebendo que o pau vai comer solto. Depois em uma baita de uma trolha mensagem, falando que os 7 milhões de anos de vida da humanidade já está acabando. Mas eu acho que esses caras estão errando essa continha básica, pois eu acho que o nosso ano atualmente é o 2020. Mas, lá no Japão os malucos tão bem à frente do nosso tempo, então faz até sentido. E já nos mostra o nome do primeiro capítulo, que deuses versus humanos. Eu já fico com um pouco de cagaço disso, mas tudo bem. E já nos mostra duas sombras indo pra luz, e nós já vemos os passos friamente e algumas perguntas sem sentido, tipo, a causa foi alguma guerra nuclear? Ou colisão de algum asteroide? Ou uma invasão alienígena? Bom, e já vem alguém falando não, e já nos mostra duas pessoas, uma e uma menina, que está vestindo roupas de personagens Isekai, o nome dela é Geir, a mais nova das 13 Valquírias, e uma mulher com roupa de casamento, seu nome é Brunhilda, a mais velha das 13 Valquírias, e ela fala que vai começar, neste momento, revela pra gente, que a humanidade está sendo ameaçada pelos seus criadores, ninguém mais que os deuses. Aí eu já me liguei no motivo deles quererem acabar com a humanidade, já tamo em 2020, eles perceberam que o ano tá ruim e falaram, bora acabar com eles de uma vez, já tá ruim mesmo, e já corta mostrando pra gente o conselho do Valhalla. Você não sabe o que é o Valhalla, né? Bom, nem eu. Continuando, mostra pra gente um véu caduco com uma marretinha. Ele fala que já faz 1000 anos desde a última reunião, e pergunta se já pode começar a conferência, e já nos revela que esse veio da marretinha e o próprio Zeus. Ele é o presidente e ele que manda nessas bagaças. Aí o mangá nos revela que a cada 1000 anos os deuses através de reinos se reúnem em uma conferência, não em uma conferência normalzinha não, os malucos decidem o destino da humanidade. Aí eu descobri como funciona essa conferência aí, e como se as veias fofoqueiras da sua rua se reunisse a cada 1000 anos pra conversar quem fez cagada. Aí se tu fez cagada elas te mata afogado no lago. E mais ou menos isso aí, e eu achando que os deuses iam fazer um baita debate épico, mas não, o véu caduco dá uma plaquinha pros deuses, que tem os símbolos do jogo da velha, a bolinha, e pra perdoar os humanos e esquecer o que eles fez, e o X, e pra matar a gente sem dor. Aí o veio fala pra eles mostrarem vontade deles. Aí no meio da multidão nos mostra um deus, falando pra dar o dia do apocalipse pra gente. Esse deus é o Shiva, o maluco lá da Índia, deus destruição, mas pra mim ele é o 4 braço do bem 10, misturado com o maluco de 3 olhos. De DBZ, o 4 braço fala que a humanidade não tem a intenção de se arrepender, e tentar nos guiar é um porre. A menininha Geir já começa a tremer na base, não acreditando nessa escolha do deus, e já nos corta com uma mão segurando algo que não parece ser de família, mas essa pessoa e a deusa concordando com ele. Afrodite, ela fala que Deus dos últimos 1000 anos a terra ficou feia, e eu achando que ela era bonita do jeito dela, mas o povo falando que a terra e plana. Afrodite achou a terra feia, e ela continua falando das espécies que foram extintas, lagos sujos, e ela continua falando que a humanidade e o maior câncer vivo na terra precisa ofender também, não, desgraçadinha. Todos os deuses concordaram com só esses dois deuses, eles deviam entrar pra política, isso sim, e eles ficam falando pra acabar com os humanos, e repetindo isso, e a menininha Geir só se melando com medo, sendo que quem vai morrer e os humanos não as valquírias, fala que não se pode ir contra a vontade dos deuses, se a votação cair matar os seres humanos inevitavelmente, vamos morrer sem dor, e não há ninguém para parar isso. Na hora que Zeus pegou a sua marretinha pra bater, e fazer todos nós sermos pisados sem dor, como se fôssemos baratas, se ouve uma voz de Brunhilda, pedindo pra esperar um momento. Ela teve sorte que Zeus já veio, porque se fosse um deus jovem já teria batido o martelinho e matado nós só de uma vez, mas toda a atenção dos deuses foi voltada pra Valkyria, aos deuses se perguntando, uma Valkyria? Eles não estão entendendo qual é a dela, né? E a Geir pergunta pra ela onde ela tá indo, porque não se pode só chegar e falar espera pra vontade dos deuses, né? Ela pede desculpa pros deuses por ser intrometida, e fala que queria falar um bagulho pra eles. Aí aparece dois corvinhos, dando sermão da Brunhilda. Você já acha que o deus Itachi, mas não é os corvos do deus Odin. Sim, minha galera, esse é um baita de um crossplay com deuses. Mas a Valkyria chega e fala que realmente os humanos são violentos e agressivos, mas nos matar assim não é um pouco entediante? E os corvinhos do Odin já fica triste porque a Brunhilda ignorou eles. Mas a Brunhilda fala pros deuses nos testar, já que nossas vidas não são tão importantes pra eles. Aí os corvinhos já fala pra tentar matar nós com enchentes, ou taca gelo em nós. Mal sabe eles que enchente aqui e que não falta. Mas a Brunhilda fala que não, pra nos testar na porrada. Luta 20x um lixo. Deus versus humanos, luta final. Ela já puxa seu caderno e fala cláusula não sei das quantas, parágrafo 15 da Constituição do Valhalla. Aí ela já solta confronto 1 contra 1 entre deuses e a humanidade. Combate de 13 deuses contra 13 humanos. Se nós batermos 7 derrotas morremos, mas se nós batermos 7 vitórias nós vivemos mais 1000 anos até ter outra reunião. Só que essa lei nunca foi atribuída por motivo simples. Deuses contra humanos, a derrota inevitável pros humanos. Eles só fizeram isso por conta do meme, é o que os deuses falaram, é o que eles acham, só deixa eles verem nosso exército. Os corvinhos do Odin já ficam doido, falando que humanos não lutam com deuses, que essa proposta é sem sentido. Aí os deuses ficam falando que essa proposta é sem sentido, não tem motivo, vai ser easy demais. Quero ver falar na cara seus covarde. Tinha uns maluco que nem lembrava dessa lei,
pra você ter noção do quão arrogante os caras são, mas a nossa Valkyria é também esperta, e fala assim pra eles, vão acabar com os humanos tacando raiozinho, e evitando o confronto direto, né? Na moralzinha 6, tão e arregando que eu sei, meu Deus, essa menina, Geir morre de medo e fica no cagaço. Ai ainda pra atiçar, mas ainda ela continua a mexer com os deuses. Fala que se ela fez algo de inútil, perdoa. E vamos esquecer isso de Ragnarok. A Valkyria Mirin fica implorando pra Brunhilda pedir desculpas, porque senão elas vão ser as primeiras a morrer, mas só confia na mãe Brunhilda. Risadas e barulhos corriam pelo parlamento. Os deuses riam dessa ideia besta, mas bravos por causa que a Brunhilda feriu o ego deles. Eles só escutaram que estavam arregando pros humanos. E se alguém soubesse que eles estavam com medo, essa é a maior humilhação dos deuses. E eles ficaram putos com a Brunhilda, porque ela estava bastante ousada por atiçar eles, pois ela sabia que os deuses são mais fáceis de provocar que os humanos. Então Zeus rindo e muito brabo da vida falando que o Ragnarok é uma ideia interessante, ele já começa a ficar bravo. Vai ativa o braço da Bronha e mata o dragãozinho, só de raiva, mas que cara mal, e ainda fala que a proposta da Brunhilde foi uma merda. O Vei puto da vida sai falando que faz tempo que eles não verem a força dos deuses. O Vei fica todo doido caduco, esqueceu dos remédios e fala que vai ter o Ragnarok. O bicho fica doido e pega essa marretinha e quebra ela no chão falando que o combate entre deuses e humanos tá decidido. Ele fica com cara, alguém corre lá e dá esses remédios pro Veio antes que ele faz cagada. Depois da reunião corta com as duas irmãs andando em um dos vários corredores que tem. Ai Valkyria Mirin já cai no chão desesperada. Ai a Brunhilda já pergunta o que foi. Ai ela fala que não aguenta mais a irmã dela fazer essas cagadas, porque ela já é cardíaca e não aguenta ver isso mais não. Mas a Brunhilda fala que a Geir e uma Valkyria aprendiz que ainda não sabe, mas a ligação com as Valkyrias e a humanidade é mais forte que a com os deuses. Ela não pode deixar e ver nós sermos pisados igual baratas. Ai a Geir já fica toda orgulhosa da irmã arriscar sua vida para proteger a humanidade. E ainda pergunta se há um jeito de nós humanos dar um pau nesses deuses, fazer eles beijarem a lona e fazer eles pedirem Penicó. Mas a Brunhilde fala que isso é uma pergunta besta, pois a vanguarda deles será. Na mesma hora chega um demônio lá chamando a Brunhilda para conversar, e fala que o que ela fez na conferência foi louco. Nos revela que esse louquinho e o demônio onírico, e o demônio da luxúria, seu nome é Incubus. Ele fala que não sabe o que a Brunhilde planeja, mas os deuses são cruéis e implacáveis, e pra ela tomar cuidado, ele começa a dar em cima dela, mas não é no bom sentido. Ela se ajoelha e ele acha que é pra ele, que ela está ajoelhando, mas a Brunhilda falou que não está se ajoelhando por causa dele. E na mesma hora, Xablau o demônio só tomou uma. Ela fala que já faz um tempo, e já nos revela que esse cara é o Thor, com seu belo e exagerado martelão, mas eu vou chamar ele de Everson Zoio, porque isso é uma marreta não um martelo. A Geir se mela toda só na presença do deus trovão. Ele pergunta pra Brunhilda o que ela está fazendo. Ela fala que nem tá entendendo, mas ele fala pra ela não desapontar ele senão ele mata ela. Ai eu já pensei caraí, o maluco e brago mesmo, mas a Geir que quase se mijou Brunhilda tá muito calma. A Brunhilda vira pra ela como se tivesse visto Satanás, e pergunta se ela parece calma. Ela já apressa a irmã pra ir escolher logo os 13 humanos mais fortes, mas a menina desconfiada Geir pergunta se há algum humano que possa lutar contra os deuses, mas a nossa Valkyria mais velha fala que já escolheu a nossa vanguarda pra lutar. Ele deve dar pro gasto, porque a própria Brunhilda já encontrou com ele no campo de batalha. Não ele é o pior, o guerreiro mais bárbaro. Será Xandão seu nome, ou Cleiton bom de guerra? Não sei, veremos. A Geir fala que ele é perigoso demais. Minha amiga melhor ainda, quanto mais gente pior melhor pra nós ganhar. Já corta mostrando a arena do Valhalla, humanos e deuses torcendo, e alguns deuses nos seus troninhos. E já aparece um bichinho feio que é o Endal, o vigia nórdico do apocalipse. Vai narrar nossa batalha bruta e épica, ele que estava louquinho pra isso acontecer, porque está na hora de abrir as cortinas do Ragnarok, e o bichinho feliz lá, gritando. As regras são simples, luta só acabará a luta com a aniquilação total do oponente. A Mirin das Valquirias fala que é agora. Todo com medo, a vanguarda dos deuses é ele e aquele. Todos conhecem esse youtuber, todos querem ver ele usando todo o seu poder hardcore. Seu marretão pode até destruir mares e terras, se ele não lutasse quem mais lutaria, vivendo pelos desafios, e morrendo por eles também. O berserk dos desafios. Youtuber Everson Zoio, nesse momento Odin até fala pra eles os esmagar. O Everson tá brabo, e a plateia vai à loucura. A Brunhilda já sabia que seria ele, mas chega de falar de Deus, vamos falar de nós humanos. Ele mesmo sem desafiante, o vanguarda do lado da humanidade. Este homem, e os humanos começam a gritar e motivar eles mesmo, e os deuses já ficam de boca aberta, abre a arena e sai um cavalo puto da vida com sangue no zoio, e os deuses se assustam porque o cabra está se materializando, à vontade da humanidade. Quem mais além dele poderia fazer isso? E o cara começa a atiçar, vai aumentando a força de vontade, o herói mais forte da China, meus consagrados, Ryu Fu Sen, sim galera, o chinês dos jogos de Play 2, o nosso Lubu será a nossa vanguarda, eles já se encaram na arena, o youtuber Everson Zoio, versus o herói da China Lubu, só que aí no meio da multidão um cara veio rezando, ou sei lá, ou fazendo macumba, e a Brunhilde fala que pra ele parar de rezar, pois os inimigos deles são os próprios pra quem ele tá rezando. Começa o primeiro assalto do Ragnarok, e acaba o primeiro capítulo. Bom, se você chegou até aqui, que bom, esse foi o primeiro capítulo de Shumatsu no Valkyrie. Se quiser ler o mangá, vai tá aqui embaixo o link pra ler. Trarei o segundo capítulo, mas se você tem preguiça de ler, assista aos vídeos que eu te conto, pode deixar, darei o meu melhor. Volto em breve então, falou leitores de mangá.